Hoje a gente vai bater um papo sobre os três principais pilares para você começar a desenvolver o amor próprio. E amor próprio, em suma, é a sua conexão com seu eu mais verdadeiro, é aquela sensação que você tem de saber que você está andando no caminho certo, que você está fazendo as melhores escolhas para a sua vida sem prejudicar ninguém. É aquela sensação de pertencimento e merecimento quando algo muito bom acontece para você. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouco da minha experiência também nessa construção e, digamos que, manutenção do amor próprio. O amor próprio é algo que eu acredito que a gente já nasça com ele, só que por interferências e projeções de terceiros que talvez não pratiquem o amor próprio, nós acabamos nos esquecendo desse amor próprio, dessa prática que deve ser diária. Além do mais, nós aprendemos que nós devemos priorizar os outros, nós devemos agradar os outros, nós devemos pensar no outro como forma de altruísmo. Só que esse ensinamento, pelo menos nas minhas práticas, eu vejo como errado. A gente deve sim conviver em sociedade, ser gentil com as outras pessoas, estar próximo, estar aberto a ajudar. Só que os nossos limites não devem ser ultrapassados, a gente deve saber ali o momento que a gente se prioriza e o momento que a gente vai dar ali atenção, tempo, uma ajuda para os outros, enfim. E a verdade é que ninguém pratica o amor ao próximo sem praticar de forma diária, constante, o amor próprio. Aquela frase clássica da Bíblia fala sobre amar ao próximo como ama a ti mesmo. Não ame o próximo mais do que a ti mesmo. E é isso, vamos começar então a falar desses três pilares que nos ajudam, pelo menos na minha experiência particular, me ajuda muito a fortalecer a minha conexão com o amor próprio. E o primeiro pilar para essa construção, no meu ponto de vista, na minha experiência de vida, é o autoconhecimento. Quando você começa a praticar o autoconhecimento, você começa a retirar de você projeções, máscaras, crenças limitantes que outras pessoas projetaram em você, instalaram em você, e você começa a se conectar com a sua essência mais verdadeira. Você começa a entender e a curar suas dores e seus traumas, parar de se comparar com os outros, até porque o nosso superpoder, um dos nossos superpoderes é ser único. Então, se existe uma maçã e uma banana, você não vai comparar, você pode até comparar e escolher qual você gosta mais, mas são frutas diferentes, são frutas com sabores e propósitos diferentes, então não tem como você falar a maçã é a melhor fruta do mundo. Talvez seja para você, mas quando você vai conversar com outra pessoa, a pessoa vai escolher a banana. Então, assim, tem espaço para todo mundo, tem espaço de crescimento, o sol nasce para todos. E é uma grande falácia de uma sociedade falida essa coisa de nos compararmos o tempo todo. Então, quando a gente pratica o autoconhecimento, a gente se reconhece como seres únicos, a gente entende as nossas limitações e trabalha em cima delas, tudo isso a partir do autoconhecimento, você se conecta muito mais com a sua essência verdadeira e desbloqueia, desperta esse amor próprio que já nasceu dentro de você. E o segundo pilar para construir esse amor próprio é o pilar da humildade, ou seja, é você dar um passinho para trás, descer um degrauzinho e perceber que você não sabe e nem precisa saber tudo, você não precisa ter todas as respostas sobre nenhuma questão. Você também não tem o poder de salvar ninguém. O máximo que você pode fazer é salvar a si mesmo. Já diz a Bíblia, né? A salvação ela é individual. Você pode, com seus exemplos, com boas atitudes, com bons pensamentos, vivendo a sua vida mais conectado possível a quem você verdadeiramente é, servir de exemplo, servir de inspiração para outras pessoas.
Mas por mais que você faça as coisas tudo muito bem, se você tenha uma conduta exemplar, se alguém vê aquilo ali e não quiser copiar, não tiver o interesse genuíno de dentro para fora de se inspirar em você, não tem como. Você pode pegar as pessoas pela mão, você pode fazer o que você bem entender para colocar as pessoas em um estado de salvação, mas esse estado é um estado de único e individual, que só a gente pode fazer por a gente mesmo. Então é importante a gente colocar o chinelinho da humildade mesmo e entender que nós não temos todas as respostas, nem para a nossa própria vida, nem para a vida do outro. É muito engraçado que eu já estive muito nesse lugar de, principalmente quando eu comecei o meu processo de expansão da consciência, o meu despertar 6 anos atrás. Eu comecei essa coisa de, gente, é muito bom você se conhecer, você expandir, você abrir a sua inteligência para ela ficar, para ela conseguir absorver ainda mais informação e com isso ela vai crescer e absorver mais. Enfim, eu comecei a entrar nessa de querer passar para frente demais, querer pegar todo mundo que eu conhecia, que eu tenho, né, um sentimento ali de amorosidade, pessoas próximas, amigos, familiares, e colocar todo mundo para praticar o autoconhecimento, para praticar a expansão da consciência, nesse intuito de ser a heroína, né, de salvar as outras pessoas. E às vezes eu percebia que eu nem estava praticando tudo aquilo que eu queria colocar as pessoas para praticarem. Então, assim, é importante a gente ter esse posicionamento de humildade, entender que nós não precisamos e não temos a salvação do mundo nas mãos, que a gente pode fazer a nossa parte, nos melhorarmos, evoluirmos como pessoas, estar nos questionando o tempo todo sobre as nossas escolhas, sobre a nossa conduta. É algo que acaba, né, com a expansão da consciência se tornando até normal, a gente pensar nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos sentimentos e entender se todo esse aglomerado de pensamento, sentimento, falas e tal está nos levando para o melhor caminho. Quando a gente desperta a nossa consciência, isso até é tema para outro vídeo, inclusive, mas quando a gente desperta a nossa consciência, ela já não permite que a gente viva em determinadas bolhas, em determinados assuntos, em determinados relacionamentos, enfim. E o interessante dessa humildade, né, do pilar da humildade, é a gente reconhecer os nossos pontos fortes, aquilo que a gente faz com muita facilidade, mas principalmente a gente reconhecer aquilo que a gente ainda tem a melhorar, aqueles erros que a gente cometeu e que possam ter prejudicado tanto a nossa vida quanto a vida de outras pessoas. Não para que a gente se culpe, mas para que a gente se responsabilize, não de não cometer os erros novamente, mas de ter mais cuidado numa próxima situação, para que a gente não cometa e viva ali naquela roda de samsara, fazendo as mesmas coisas e recebendo a consequência daquilo, e depois fazendo de novo e recebendo aquela mesma consequência. Porque todas as nossas ações, elas geram reações, independente se você hoje está num caminho de expansão, de autoconhecimento, coisas que já aconteceram lá no passado, plantios que você fez antigamente é ótimo, que você fez no passado, ainda estão para ser colhidos. A gente pratica o autoconhecimento, a humildade e o amor próprio hoje. Daqui para frente, a gente faz escolhas melhores, mas as escolhas que a gente já fez no passado, os medos, regidos pelo medo, regidos pelos traumas, pelas escolhas inconscientes, ainda estão na nossa conta de alguma forma. Então, é importante a gente praticar essa humildade de entender que coisas ruins acontecem para boas pessoas, e que é importante para a nossa própria evolução a gente reconhecer pontos a melhorar e reconhecer erros que já cometemos. E isso também é conexão com o seu eu verdadeiro, mais verdadeiro, e conexão com o seu amor próprio. E o terceiro pilar para você se conectar com o amor próprio é o de conhecer os seus valores. Os valores, eles são bússolas internas. São eles que nos guiam para lugares que nos fazem bem e nos afastam, nos tiram de lugares, pessoas, comportamentos nossos
que não nos trazem benefícios. Quando a gente tem os nossos valores bem conhecidos e bem estabelecidos, a gente não permite que outras pessoas cruzem nossos limites, a gente também percebe o limite dos outros e não fica ali tentando, né, se colocar como prioridade na vida de todo mundo. A gente reconhece que temos valor, que somos merecedores do melhor desse mundo, sem precisar cruzar os limites de ninguém. Quando a gente conhece os nossos valores, tem eles bem estabelecidos na nossa vida, a gente já não aceita mais determinados tratamentos, a gente não aceita que algumas pessoas falem conosco de uma forma agressiva ou de uma forma que te faça mal de algum jeito. E você se conecta muito mais com tudo aquilo que você merece, é tudo aquilo de melhor que você merece. Um dos meus valores principais, assim, acredito que seja, acredito não, ele é o principal, é o valor da liberdade. Então, amizades, relacionamentos afetivos, trabalho, cidades que tiram a minha liberdade de alguma forma, me sufocam, sempre me sufocam. E durante muitos anos essa foi uma questão para mim, até mesmo no campo do profissional, que eu estive em trabalhos que não me permitiam ser livre. E eu não falo só de liberdade financeira e liberdade de horário, eu falo também da liberdade de criatividade. Eu fazia trabalhos como garçonete, como bartender, como vendedora, secretária, enfim. E são trabalhos super importantes, não é isso que está sendo questionado aqui. A questão é que nesses lugares eu era pouco, a minha criatividade, a minha expansão, os meus conhecimentos, tudo que eu aprendo e aprendi em muitas áreas que eu tenho interesse não eram utilizados, então aquilo me sufocava também. Para além dos horários, né, que também eu sempre tive essa dificuldade de... Eu sempre tive dificuldade de aceitar, mas eu sempre aceitei, né, aceitei durante muitos anos e trabalhava, trabalhei desde os 13, mas eu tinha uma questão, ainda tenho, não gosto desse conceito, dessa forma, no meu ponto de vista, na minha vida, para mim, de ter os meus horários conduzidos por outra pessoa, dirigir toda a minha vida, todos os meus afazeres, baseados apenas numa escala de trabalho, por exemplo, ter as minhas férias marcadas por outra pessoa vai decidir o mês que eu vou tirar férias. Então, para mim, isso fere o meu valor principal, que é a liberdade. Durante muitos anos, enquanto eu me neguei a estudar, me neguei a aprender, me neguei a expandir, eu tive que conviver, pagar o preço de ter a minha liberdade tirada de mim, porque eu precisava pagar conta, eu precisava viver, né, me manter de alguma forma, e eu não tinha ainda expandido para entender que tudo aquilo que eu estava vivendo, principalmente no campo profissional, foram escolhas feitas por mim. Enfim, entra também, né, essa questão da autorresponsabilidade, mas eu ainda estou preparando vídeo específico sobre o tema autorresponsabilidade, que é um tema que eu acho que é super importante da gente trabalhar quando a gente começa a praticar o autoconhecimento, mas esse é papo para outro momento, para outro vídeo. E no vídeo anterior eu já falei também um pouquinho sobre conhecer os seus valores, né? Entender quais são os valores, as suas bússolas internas, e perguntei se você já sabe quais são os seus valores principais. Tem um vídeo que eu assisti há bastante tempo, na verdade, e eu vou ver se eu consigo deixar ele marcado aqui para você, caso você ainda não saiba quais são os seus valores principais, quais são as suas bússolas internas, você descobrir isso, porque isso realmente é muito importante. Obviamente que aliados ao autoconhecimento e à humildade, que são, né, os 3 pilares principais, no meu ponto de vista, na minha experiência de vida, para nos conectarmos com o amor próprio, com a nossa essência mais divina e mais verdadeira. E é isso, foram os 3 pilares para essa conexão com o amor próprio. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. A gente se vê no próximo vídeo. Se cuida e tchau!